tá? Por exemplo, a texto livre e a texto total. Por exemplo, o que importa para essa parte Análise. sexual é a livre, é? Texto livre, é. E é muito interessante, você pode pegar uma pessoa com testosterona mais baixa, texto total mais baixa, e uma com a texto total mais alta. E o que faz para conseguir deixar essa texto livre em quantidade maior? Controle de peso, porque SHBG a gente tem alteração do SHBG com o peso, alimentação, dependendo do uso do anticoncepcional também aumenta a SHBG, e também é genético, porque a quantidade de SHBG que você tem no corpo é muito em função da tua própria genética. Então você não é ideal você pensar assim, eu vou baixar o SHBG da Tati para ela ter mais texto livre. Isso geralmente não tem uma intervenção farmacológica para fazer isso. Proviron seria para quê? Seria interessante usar o Proviron nesse sentido, mas o Proviron tem pouco efeito anabólico. Então vamos usar uma oxandrolona que tem um efeito anabólico maior e também baixa SHBG. Todo esteroide anabólico androgênico, ele abaixa SHBG. Então, por isso que ele aumenta a testosterona livre. Então, olha que interessante. Você vai fazer uso de uma oxandrolona. Oxandrolona não é uma testosterona, é uma dihidrotestosterona. Mas eu não entendo mesmo. Então você pergunta, eles não falam que a oxandrolona diminui o libido? Eu já ouvi também. Sim, porque o que acontece? A oxandrolona é um esteroide anabólico androgênico da classe das dihidrotestosteronas. Tá? Ela não é uma testosterona clássica. Ela é da classe das derivadas dela, da DHT. A oxandrolona tem uma estrutura química semelhante ao DHT, mas não é uma DHT clássica. Então, quando ela se liga no receptor androgênico, ela não faz os efeitos do DHT. Então, quando você está, homem e mulher, está usando oxandrolona, é um esteroide androgênico, anabólico, que o eixo hipotalâmico hipofisário vai detectar, tem muito androgenismo aqui. Então, eu vou descer a produção endógena, tá? Então, você desce a produção endógena, só que aí você pensa, o androgenismo lá no clitóris, o androgenismo para o cérebro, o androgenismo para o pênis, para o escroto, ele não vai ser tão proeminente porque a oxandrolona não tem um efeito androgênico alto. Então, o homem que usa só oxandrolona, ou que usa só nandrolona, que daí é outra clássica, das 19-nor, né? Ou que usa só metenolona, ou que usa só estanozolol, vai ter a sua libido prejudicada porque a parte da virilidade não vai ser alcançada porque é um androgênico mais baixo. Por isso que as mulheres gostam muito dessa classe de medicamentos. Então, as drogas orais, né, e derivadas do DHT são em geral, para ser bem mais fácil, né, drogas que virilizam menos. Então, a gente gosta de usar mais. Só que para o homem, inibe texto igual, só que não dá a virilização pro sexo. E aí o homem fica o quê? Com a libido baixa e dependendo até...